Olá! Hoje eu irei abordar uma pequena ideia de como nós podemos planejar uma aula. Essa aula que nós iremos planejar hoje, ela consiste em algumas subdivisões. Por exemplo, o assunto que eu irei abordar hoje é binômio de Newton. Mas qualquer aula ela tem que ter os seguintes subdivisões. Primeiro, o conteúdo. Depois, os objetivos, em que subdividem em dois, que são o objetivo geral e o objetivo específico. E depois, as estratégias de ensino. O que são as estratégias de ensino? São as estratégias cujo professor irá abordar da melhor maneira para os alunos, onde ele irá utilizar ideias, conceitos matemáticos ou propriedades referente ao assunto que ele for ensinar, de como ele tem que aplicar esses conceitos, como tem que fazer com que o aluno entenda e aprenda esse conteúdo. E por último, temos que expor. Depois temos que expor nossos conteúdos que nós iremos abordar também. E mais uma vez, iremos falar dos recursos. O que são os recursos? Os recursos são o que você vai utilizar para propor essas ideias. Como você pode utilizar louça, pode utilizar giz, piloto, pode utilizar recursos de vídeos, pode usar slides, alguns recursos tecnológicos que sejam acessíveis ao seu assunto. E por último, você tem que concluir essa aula com avaliação. Como assim uma avaliação? Você vai ter que propor algumas atividades da sua melhor maneira, que você acha melhor como professor, e expor isso para os alunos. E fazer com que eles exponham o aprendido em questões ou em trabalhos, o que a pessoa possa oferecer. Pronto, irei começar meu planejamento. Meu primeiro objetivo, que não eu falei, é o objetivo geral. O que é o objetivo geral? Apresentar de forma simples e geral o binômio de Newton. Esse plano vai expor o binômio de forma bem dinâmica e fácil de ser entendida através de cálculos matemáticos para poder atingirmos o objetivo específico. Por que eu vejo essa relação de que o objetivo geral é um apoio para o objetivo específico? Porque eu estou buscando sempre relacionar o objetivo, uma questão matemática com uma questão do cotidiano. Objetivo específico. Após atingir o objetivo geral com os alunos, o professor deverá usar o conceito de binômio e fazer uma relação com a questão de genética, que possa envolver o assunto estudado, pois mostrará aos alunos uma aplicação do binômio de Newton no cotidiano e longe do campo da matemática, ou seja, conseguir ver a matemática presente em outras áreas de forma diferente. Esse é o objetivo específico. A parte do objetivo geral, em que nós iremos propor ideias matemáticas, nós iremos propor as propriedades, iremos fazer passo a passo o estudo sobre o binômio de Newton. Nós iremos, por último, relacionar. Como assim relacionar? Conseguir trazer o campo matemático para o cotidiano. É uma questão que eu especifiquei no meu módulo como genética. Próximo, os conteúdos. Quais são eles? Coeficientes binomiais, triângulo de Pascal ou Tartaglia, desenvolvimento de x mais a elevado a n e termo geral do binômio. Estratégias de ensino. Quais são elas? Eu dividi em 4 estratégias de ensino. A primeira consiste em comentar uma breve história sobre o binômio de Newton, ou até mesmo sobre Newton, e sobre o seu criador, partindo do princípio, isto é, falando como Newton desenvolveu essa teoria, expondo primeiramente a louça a fórmula x mais a elevado ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais 2x mais a ao quadrado. Por que eu especifiquei essa fórmula? Quis expor ela porque os alunos têm um grau de entendimento sobre essa fórmula, já tem uma certa maturidade em trabalhar com essa fórmula. Então, eu expus ela porque a partir dela você pode explicar de como o Newton começou a desenvolver os teoremas binomiais, cujo é uma forma já vista antes pelos alunos, onde eles já têm uma certa prática de trabalhar com expressões desse tipo e fazer alguns casos em discussão com os alunos para tentar encontrar um padrão e apenas usando expoente. Estratégia 2. Mostrar a sua definição, muito importante mostrar a sua definição. Em seguida, abordar na louça de forma dinâmica e indagadora, conversando com os alunos, propondo a ele, trocando os expoentes e fazendo com que eles façam pequenas contas matemáticas.
passo a passo os coeficientes binomiais e depois expor alguns exemplos para abrir um pouco a mente dos alunos, onde em seguida mostrar os casos particulares. Então, é bom sempre mostrar esses casos particulares para os alunos, sempre expondo bem didaticamente, bem lentamente, para que vocês possam extrair o máximo dos alunos, que os alunos também possam participar dessa aula. O aluno ele tem que estar sempre atuante na aula. Terceira estratégia. Logo após as duas estratégias aplicadas, o professor irá introduzir o triângulo de Pascal para os alunos. E esse momento deve ser feito com muito cuidado e detalhadamente, sempre junto com os alunos, pois eles são a peça-chave da nossa aula. É bom estar em contato constante com eles para o assunto fluir e, se possível, quando estiver expondo as propriedades, utilizar GIS, copilotos e outras cores, para deixar destacado os coeficientes e ver o triângulo se formando nas expansões dos binômios. Essa parte é muito importante, porque quando você for mostrar o triângulo de Pascal, tente colocar os coeficientes de cada expansão binomial de uma cor diferente, para você deixar em destaque, para o aluno poder observar que o expoente de cada coisa está ficando em destaque e ele começar a entender que a cada linha que você vai aumentando o grau do seu expoente, vai expandindo o binômio, você vai ver que vai encontrar um padrão. E esse padrão justamente é o triângulo de Pascal, que a gente conhece na forma do binômio de Newton. Então, muito cuidado com essa parte. E também é bom destacar que na parte do triângulo de Pascal existem muitas propriedades em que o aluno tem que entender e aprender. Essas propriedades são muito importantes quando estamos falando de binômio de Newton. Então, cabe ao professor identificar e usar e tentar entender melhor aquelas propriedades da linha do binômio de Newton. Porque existe um padrão ali em que ele tem que ser trabalhado minuciosamente e expondo isso bem de maneira detalhada para os alunos. Nessa quarta e última estratégia, nós vamos utilizar. O professor deverá finalizar o assunto do binômio de Newton. Por quê? Porque ele já passou pelas três estratégias, já deu os coeficientes, já deu o triângulo de Pascal. Então agora ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que finalizar esse assunto. A partir do momento que ele finalizou o assunto, que ele explica também que o número somatório, depois também ele tenta demonstrar essa fórmula x elevado a a elevado a n, tenta provar esse teorema, que é o teorema binomial, muito conhecido. O que ele deve fazer? Após ele ter feito tudo isso, ele vai ter que encontrar uma maneira de relacionar esse conteúdo que ele deu com o cotidiano. Eu propus aqui em uma questão de genética, porque na genética os cientistas utilizam essa ferramenta binomial para descobrir a proporção de um cruzamento humano, a proporção fenótica, cujo eles dão um nome lá, que dá um certo cruzamento entre pessoas que têm os seus genes, e então eles fazem um cruzamento entre eles, que é uma maneira de encontrar na genética. Mas só que tem uma maneira mais simples e mais fácil de encontrar a partir do binômio de Newton. E por fim, o professor já termina a sua aula. Aí, o professor também pode tentar, se não tiver os recursos tecnológicos, como slide, tentar expor isso também de uma maneira no quadro, de uma maneira bem didática, conversar com os alunos e tentar dar essa ideia que o binômio de Newton pode ser aplicado no cotidiano. Os recursos que nós utilizamos foram quadro branco ou preto, giz coloridos ou pilotos, para aquele momento do triângulo de Pascal a gente tentar expor bem detalhadamente, tentar minuciosar aquilo ali e de uma maneira expor bem destacado os coeficientes e poder ver aquele padrão se formando do triângulo de Pascal. Os slides, uma sala de vídeo que, dependendo do colégio onde você trabalhar, que você possa utilizar para melhorar também a sua aula. E por fim eu quero propor uma avaliação, em duas avaliações, em que uma você vai dar exemplos de problemas voltados ao binômio de Newton que você pode aplicar, em que para você ver se o aluno conseguiu compreender de fato aquele conteúdo que você expôs naquela aula. E por fim irá propor uma atividade em grupo, em que os alunos irão ter que encontrar outra aplicação do binômio de Newton no cotidiano, em que assim você poderá ver o esforço dos alunos em que realmente de fato entenderam aquela aplicação que você fez, aquela relação que você pode fazer entre o binômio de Newton e a genética. Pronto, essa é a que eu queria propor para vocês.